Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo vídeo. O meu nome é Joana e hoje trago-vos então um Q&A sobre as séries Solved e Unsolved. Então malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Como já vos disse então no início deste vídeo, hoje trago-vos um Q&A de Solved e Unsolved, que para quem não sabe o que é um vídeo onde eu respondo às vossas perguntas relativamente a casos que eu já falei aqui no canal. Acho que são sempre vídeos muito interessantes porque é sempre uma oportunidade de vocês colocarem questões que eu possa não ter explicado bem em algum vídeo, ou alguma dúvida com que vocês tenham ficado, ou simplesmente para comentarem alguma coisa que queiram partilhar sobre um caso em específico. Até agora ainda só fiz um vídeo no canal de Q&A, mas gostava de fazer mais vezes e normalmente pergunto-vos então pelo Instagram. A primeira pergunta é: achas que a JonBenét Ramsey foi morta pela família ou por um fanático qualquer? Eu pessoalmente acredito que foi a família que assassinou a JonBenét Ramsey. Eu não acredito que tenha sido propositadamente, mas pessoalmente sou da opinião de que foi o Burke, portanto o seu irmão mais velho, e pronto, e já partilhei essa minha opinião tanto no primeiro vídeo de Unsolved, depois foi a JonBenét Ramsey, foi o meu primeiro caso aqui no YouTube, e também no podcast, porque realmente para mim é a teoria que faz mais sentido e acho que as provas apontam mais para o Burke. A segunda pergunta é: qual caso achas que foi o melhor investigado e que mesmo Unsolved foi feito tudo possível? Por acaso é uma questão bastante interessante e eu nunca pensei muito nisso, mas assim dentro dos casos que eu já falei aqui no canal, eu acho que talvez o caso da Madeleine McCann, provavelmente quase ninguém vai concordar comigo, não é? Mas sim, de todos os casos que eu estou agora assim a pensar, este é o primeiro que me vem à cabeça, porque acho que foi daqueles casos em que mal aconteceu o desaparecimento, houve logo imensas buscas, houve muita investigação, aliás até hoje continua-se a investigar, portanto eu diria que sim, o caso da Madeleine McCann. Qual ou quais os vídeos que mais te marcaram a gravar pela história em si? Eu diria que um dos casos que mais me marcou a gravar foi o caso do Chris Watts, portanto o caso daquele homem que assassinou a sua mulher e as suas filhas, simplesmente porque foi um caso que me marcou mesmo muito, sabem? Que me chocou bastante, porque eu não sei quanto a vocês, mas é assim, obviamente todos os casos são maus, não é? Todos os homicídios são maus e nenhum deles se justifica, mas a mim faz-me muita confusão quando são casos que envolvem pais a matar filhos, e eu já disse isto várias vezes em relação ao caso do Chris Watts, quem me acompanha mais de perto sabe isso. Inclusive eu recordo-me quando eu vi alguns documentários sobre o caso, eu chorei imenso, e eu nunca choro ao ver documentários criminais, tipo, não choro mesmo, e neste caso chorei imenso porque faz-me imensa confusão como é que um pai consegue fazer aquilo às suas filhas, portanto sim, o caso do Chris Watts. Outra questão que aqui está é: pretendes estender o podcast para outros assuntos ou fazer um outro à parte? Para quem não sabe, eu tenho um podcast de crime que se chama Arquivo Criminal, que inicialmente comecei com outra pessoa, portanto com a Emma, e que atualmente está um bocado em stand-by porque eu vou continuar com o podcast sozinha, ainda estou a organizar isso, portanto fiquem atentos porque muito brevemente vamos ter episódios novos. E não, muito honestamente não há assim nada que eu confesso que às vezes gostaria de falar sobre outras coisas também, como é óbvio, mas eu acho que não faz sentido nenhum estar a misturar conteúdo no podcast, não é? Se o podcast é um podcast de crime, então é sobre crime que eu vou falar, não vou estar a falar sobre outras coisas, portanto não. Agora, começar um outro podcast para falar sobre outras coisas, em princípio também não me vejo a fazer isso. Para já não faz sentido nenhum para mim fazer isso, portanto não. No caso do O.J. Simpson, quando ele tentou fugir e houve aquela perseguição, muito provavelmente ele estava a esconder algo, então devia ter sido o melhor investigado. Achas que a fuga dele pode mostrar que ele esconde algo? Adoro muito os teus vídeos, beijo. Beijinhos. Então, é uma questão interessante porque eu sinceramente nunca percebi muito bem o porquê do O.J. Simpson ter fugido, por várias razões. Primeiro de tudo porque, como vocês sabem, ele foi perseguido pela polícia durante bastante tempo e portanto eu acho que foi mais para o aparato, muito honestamente, porque eu acho que não seria assim tão fácil para o O.J. Simpson fugir, simplesmente porque ele era bastante conhecido, não é? Toda a gente conhecia a sua cara e, portanto, muito dificilmente ele iria conseguir sair do país, seja o que for, não é? Tendo em conta que toda a gente estava à procura dele. Para além disso tudo, ele também, houve ali um momento em que a polícia andava atrás dele e ele sabia disso e, portanto, eu não sei bem o que é que ele estava para ali a fazer, muito honestamente. Não sei se ele estaria propriamente a esconder alguma coisa, acho que não, simplesmente pelo facto do seu amigo estar no carro
carro com ele e muito honestamente não acredito que ele soubesse se o OJ era culpado ou não, portanto não acredito que ele estivesse ali para esconder alguma coisa, mas também não sei exatamente o porquê dele ter feito isso, sabem? Acho que foi, sei lá, ou simplesmente foi uma cena da cabeça dele. Eu acho que ele se calhar estava a ficar um bocado maluco, estava-se a sentir um bocado culpado e decidiu, olha, vou fugir, não sei. Sinceramente não faço ideia. Mas olhem, se vocês por acaso tiverem teorias em relação a isso, digam-me abaixo nos comentários, porque realmente não sei bem o que é de responder a esta. Existe algum caso que conheças mas não consegues falar sobre ele? Na verdade sim, existem alguns casos que eu conheço e gostava muito de falar, mas que não tenho coragem de falar no canal, para já pelo menos, portanto sim, existem alguns, mas não vou referir quais. Já há novidades sobre as impressões digitais do caso da Darlie Routier? Infelizmente não, e para muita tristeza minha, não é? Porque quem está desse lado e me acompanha há algum tempo sabem que eu estou desejosa para que saiam os resultados das impressões digitais do caso da Darlie Routier, porque eu acredito mesmo na inocência dela. Para quem não sabe, a Darlie Routier está atualmente no corredor da morte, já está lá há imensos anos, e portanto está-se à espera de saber esses resultados para saber se ela vai ser executada ou não. Eu recordo-me que há cerca de 1 ou 2 meses eu vi uma notícia que dizia que todo esse processo estava um bocado atrasado devido ao Covid, portanto é isso, malta, não sei mesmo quando é que irão sair os resultados, mas acreditem que assim que saírem eu serei a primeira pessoa a partilhar isso convosco, porque realmente é algo que eu quero mesmo muito saber. O que permite que condenados à morte fiquem anos no corredor e alguns nem chegam a ser executados. Sempre me fez imensa confusão. Beijo, adoro os teus vídeos. Realmente é uma boa questão e acho que é algo que faz confusão a muitas pessoas, a mim inclusive, e eu não tenho a certeza se aquilo que eu vou dizer está totalmente correto, mas daquilo que eu tenho ideia, eu penso que isso aconteça devido ao facto de existir tanta burocracia. Portanto, imaginem, as pessoas são presas, vão para o corredor da morte, mas existe todo um processo jurídico em que eles podem podem fazer apelações ao tribunal e isso tudo. Por exemplo, o caso da Darlie Routier, ela está no corredor da morte desde 1997, se não me engano, e durante este tempo todo ela ainda não foi executada porque ela ainda tem direito a apelar ao tribunal, tanto que agora esta questão da impressão digital vai ser o terceiro apelo que ela vai fazer ao tribunal, e depois deste terceiro apelo ela já não pode fazer mais, portanto daí ser uma peça tão decisiva no caso da Darlie, porque se realmente se provar que aquela impressão digital é dela, muito provavelmente ela pode ser executada, e portanto eu acho que é devido a isso que muitas pessoas ficam durante anos e anos no corredor da morte, mas não tenho totalmente a certeza, portanto vejam também se conseguem encontrar informação sobre isso, mas eu penso que tem a ver com isso. O O.J. Simpson é claramente culpado, é absurdo ter saído em liberdade, e depois há aqui outra pessoa que também diz como é que é possível que todas as provas apontem para o O.J. Simpson e ele não é preso. Escusado será dizer que eu concordo, não é? Eu sou da opinião que o O.J. Simpson é culpado, disse isso no último vídeo que eu fiz aqui no canal, e pronto, eu acho que aqui não há muito que eu possa dizer, acho que é mais do que óbvio a razão pela qual ele conseguiu safar-se, foi porque ele tinha a capacidade de contratar bons advogados e foi exatamente isso que ele fez. As pessoas têm que ter a noção de que não é qualquer pessoa que vai a julgamento com uma equipa de defesa como o O.J. Simpson foi, não é? E ele claramente tinha muito dinheiro e conseguiu contratar uma equipa daquele nível, e realmente não há a mínima dúvida que todos aqueles advogados eram advogados muito bons e que fizeram muito bem o seu trabalho, infelizmente, mas sim, fizeram. E realmente houve muita coisa que influenciou o julgamento do O.J. Simpson, como o racismo, entre outras coisas também, e portanto é isso, infelizmente ele foi declarado como não culpado. Qual é a tua opinião sobre o caso da Elisa Lam? Eu acho que o caso da Elisa Lam é daqueles casos em que é um bocadinho complicado ter-se uma opinião muito bem estruturada, sabem? Porque de facto não existem evidências praticamente nenhumas, a não ser realmente aquele vídeo dela no elevador e pouco mais. Inclusive, acho que foi há pouco tempo, foi ontem ou assim, houve alguém que me disse que está provado que ela teve um transtorno psicótico ou uma coisa assim, acho que foi algo deste género, o que sinceramente não me admirava nada. Ainda assim não explica como é que ela conseguiu ir parar ao tanque e fechar a tampa do tanque, não é? Eu acho que isso é realmente muito estranho, e portanto não sei, é daqueles casos que realmente eu não tenho uma grande opinião formada, não acredito de todo na teoria dos espíritos, mas eu acho que realmente alguém a colocou dentro daquele tanque, eu não acredito que ela o tenha conseguido fazer sozinha. Agora também não existem filmagens, não existe nada, apesar de eu também ser da opinião que houve filmagens que foram apagadas, e portanto eu assim dentro daquilo que eu sei eu diria, estou mais
inclinada para o ter sido alguém que trabalhasse no hotel, ou que tivesse pelo menos acesso às câmaras e isso tudo. Pelo menos é a minha opinião pessoal. Agora assim de repente também já não me recordo todos os pormenores do caso, que eu já falei sobre esse caso há muito tempo, mas sim, eu estou mais virada para a teoria de que foi alguém que trabalhasse dentro do hotel. E chegámos ao final deste vídeo, malta, espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me abaixo nos comentários se querem que eu traga este tipo de Q&A mais vezes aqui ao canal. Eu pessoalmente gosto muito de fazer este tipo de vídeo para ir alternando também um bocadinho e também para aproveitar para tirar algumas dúvidas que tenham ficado dos vídeos que eu já fiz de Unsolved e de Solved. Portanto, digam-me o que é que vocês acham, o vosso feedback é sempre muito importante para mim, portanto é isso. E pronto, olhem, subscrevam ao canal, não é? Se são nós por aqui, deixem o vosso gosto e também ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!